Fala, galera! Tudo tranquilo? Tudo na paz do Senhor Jesus? Bora aprender? Bora para mais uma videoaula? Maravilha! Eu sou o professor Caio Silva, sou professor de Biologia e hoje a nossa videoaula está relacionada com as verminoses, dos quais vocês sabem que nós temos uma infinidade de verminoses. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a filariose, também conhecida como elefantíase. No link, na descrição dessa videoaula, eu coloquei um link referente ao material. Caso você queira fazer impressão para continuar os seus estudos, deixei lá disponível para essa finalidade. Para que a gente comece a nossa videoaula, então, vou disponibilizar aqui o material que eu preparei para que a gente possa, obviamente, analisar de forma mais simples e completa todas as informações que eu necessito. Bom, a primeira coisa que a gente tem quando analisa um material como esse é ficar chocado, mediante principalmente as imagens que eu selecionei. Não estou aqui para causar, obviamente, ridicularizar ninguém, muito pelo contrário, eu acho que a minha informação aqui é levar conhecimento. Então, essas imagens estão relacionadas a locais onde essa verminose ela pode estar contida, tá? Vamos lá, como característica, eu tenho uma doença crônica parasitária, né? Considerada uma das causas mundiais de incapacidade permanente ou a longo prazo. A longo prazo se refere, obviamente, para o resto da vida, tá? É uma doença provocada por um verme, por um nematelminto, o que, de nome popular, a gente menciona elefantíase. Elefantíase porque ela se deposita principalmente nos membros inferiores, onde ocorre o inchaço do mesmo, parecendo a pata de um elefante. Por isso, a denominação popular de elefantíase, tá? Ela é transmitida basicamente pela picada do mosquito Culex, o que a gente denomina por pernilongo ou, em algumas regiões, popularmente por muriçoca, sendo esses organismos infectados pelo parasita. Isso é óbvio. Todo inseto do gênero Culex, ele vai transmitir a elefantíase? Não, só vai transmitir a filariose ou elefantíase os insetos que estiverem contaminados. O que não tiver a contaminação não vai transmitir, obviamente, essa doença, tá? Entre as manifestações clínicas mais importantes, nós temos lá o acúmulo anormal de líquido, tá? Que pode ocorrer em alguns membros, como membros inferiores, mãos, braços e pernas. Eu tenho o acúmulo desses líquidos nos seios, na bolsa escrotal ou no saco escrotal, o que pode levar a pessoa, nesse caso, ao saco escrotal, à incapacidade ou à esterilidade, tá? Como acontece a contaminação dessa doença? Então, após a penetração na pele pela picada do mosquito, as larvas infectantes migram para as regiões que a gente denomina de linfonodos, conhecido também como gânglios, onde se desenvolvem até a fase adulta. Então, eles têm essa prevalência, essa necessidade de estarem nesses linfodomos, tá? No caso, na fase aguda, ela pode aparecer fenômenos inflamatórios, o que vai causar um inchaço, o que vai causar uma inflamação aí aguda, tá? Após um período que pode levar meses ou anos, os pacientes podem apresentar esse linfedema, esse inchaço. No caso das mulheres, podem ser nos membros ou nas mamas. No caso dos homens, podem ser nos membros ou no que a gente chama de hidrocele, na verdade, no saco escrotal, tá? E também é muito comum acontecer o que a gente chama de ruptura,
frequentes quelúria. Esse é o nome correto, que nada mais é do que ruptura ou fistulação, quer dizer, o rompimento de vasos linfáticos, tá? Então, como teria essa doença? A pessoa tem a sua epiderme danificada, a pessoa tem a sua epiderme mencionado machucado, tá? E esse inseto do gênero Culex, ele infectado, obviamente, ele vai depositar os seus ovos nessa região. Daí a necessidade de um curativo. Só que o curativo no ferimento, ele não pode ficar abafado, porque se ficar abafado, eu tenho a proliferação de bactérias anaeróbicas que vão causar a infecção daquele local. Então, eu preciso de uma atadura, vamos dizer assim, de um curativo que vai permitir a passagem dos gases e vai impedir, por exemplo, a presença de agentes patogênicos, no caso aí, como esse inseto. Isso pode ser uma atadura, uma gase ou tudo mais. A pessoa tendo essa epiderme aberta, esse inseto ele vai depositar os seus ovos. Desses ovos, migram-se umas larvas e pela corrente sanguínea ela vai se depositar em alguns ambientes. Nos homens e nas mulheres é comum essa deposição na parte inferior, nas pernas. Então, olha o inchaço deste coitado, deste homem, mal dá para ver o pé dessa pessoa e olha o inchaço. Por quê? Porque o verme está no centro dos vasos linfáticos. Você imagina que os vasos linfáticos são responsáveis pela circulação, eu tenho um verme obstruindo essa passagem, o que esse vaso linfático ele abre, ele se dilata, permitindo assim a passagem da corrente sanguínea. Eu tenho um vaso dilatado, é uma coisa, eu tenho todos os vasos, uma grande quantidade, provoca inchaços dessa forma. Aqui na imagem de baixo, eu tenho 3 mulheres também com essa situação, tá? Nessa parte bastante complicada, eu tenho o desenvolvimento da filariose na mama. Então, olha como essa mama, ela fica dilatada, ela fica inchada, ela fica deformada. Nesse caso, o ideal é retirada dessa mama e a introdução, obviamente, nesse caso, de uma prótese. Em casos mais graves, o que ocorre com esse garoto, esse homem, isso aqui é o tecido escrotal, o saco escrotal. Então, aqui dentro, eu tenho uma presença de vermes dentro dos vasos linfáticos no escroto deste homem. Com toda certeza, este cara, esta pessoa, no estágio como esse, torna-se infértil e aqui não há outra opção a ser tomada a não ser a amputação, a retirada, obviamente, desse escroto, tá? Porque não há quem tenha aí uma vida normal, obviamente, com uma situação como essa. Tudo iniciado por quê? Pela picada, obviamente, do mosquito contaminado. Então, o mosquito do gênero Culex, ele vai, obviamente, trazer esses agentes infecciosos, esses ovos, para serem depositados, principalmente nos seres humanos, e aí se desenvolver, obviamente, toda essa transmissão, tá? Então, a transmissão é feita aí pela picada desse mosquito, denominado pernilongo ou muriçoca, tá? Sintomas, está muito claro que a pessoa sente, né? Vai ter aí processos alérgicos, sintomas relacionados, essas larvas causam aí essa doença e vai se alojar principalmente nas regiões que foram mencionadas. Vai ter o acúmulo de líquido, que a gente chama de edema, nesses membros, que podem ser aí, obviamente, os que eu já havia mencionado. No caso do homem, o testículo, que a gente chama de hidrocele, e no caso das mulheres, tá? Eu tenho também lá o desenvolvimento da mama, tá? Além desse inchaço, obviamente, no saco escrotal, como se assemelha a isso. O tratamento é feito a utilização de medicamentos, né, de comprimidos, o que vai aliviar a dor. A administração é feita via oral e apresenta rápida absorção e baixa toxicidade.
essa doença tem efeito micro ou macro, né? Vai depender do tamanho desse edema, tá? Com redução rápida e profunda da densidade das larvas microfilárias no sangue. Então, isso se refere aí a essa filariose, uma verminose provocada aí por mais um tipo de nemateminto, o que vai causar aí situações adversas no corpo desses seres humanos, tá? Muitas delas necessitam aí, no caso de amputações, outras vai causar aí uma incapacidade, podendo ser aí a longo prazo. Lembrando que os ovos são transmitidos pelos insetos infectados. Não há necessidade da água, não há necessidade de saneamento básico e, obviamente, se cuidar, principalmente com relação a esses insetos, para que não ocorra aí essa picada. Perfeito? Galera, essa foi a nossa aula sobre a elefantíase, um tema bastante solicitado, um tema bastante traumático. Você analisa algumas imagens, você imagina, caramba, como é que uma pessoa pode viver numa condição dessa? E, infelizmente, isso acontece muito, né? A gente se depara com isso principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, onde pessoas com essa verminose, obviamente, elas ficam lá solicitando dinheiro, né, valores, moedas, até mesmo pela incapacidade que a pessoa tem de trabalhar. Perfeito? Galera, se você gostou do vídeo, faz aí um comentário, ative aí as notificações, se inscreva no canal para que a gente possa cada vez mais trazer informações de qualidade, informação correta para o seu conhecimento e para o seu estudo. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.